direto. Não, mas a gente avisa por aqui, ué. Boa noite, Dani. Tudo bom? Bem. Não, mas eu mandei agora. Vamos ver, se não der certo, Mas também, saudade de todos. Boa noite, Reginaldo. A todos que já estão chegando, Ana Paula, beijos. Nós vamos fazer grande festa. Assim que tiver todo mundo com segurança, vai ser uma bênção, uma alegria. Também acho, Paula. Então, mas ele não tem nenhum lugar que manda ele clicar para ele poder entrar? Minutinho, pessoal, nós estamos reconectando. Oi? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa noite a todos, boa noite, Raquel. Aqueles que não são da cidade de Franca, coloque aí a cidade para... Tá mandando os abraços ao final. O que aparece? Não, mas tem problema. O que aparece? A hora que você clica no link, o que aparece? Mas aí não tem nada mandando você clicar em lugar nenhum. Boa noite. Deu certo? Aí. Ufa! Seu microfone está desligado, Marcos. Clica em cima do microfone, Bernadette. Você não consegue fazer isso. Aí. Não. Ainda não. Ainda está sem som, Marcos. Deixa eu ver se o seu som funciona. As pessoas em casa estão ouvindo o Marcos? Obrigado, pessoal. Vamos aguardar lá, ver se ele consegue resolver. Ok, obrigado. O som dele não está ativado.
Você mandou para os dois? Uhum. Ô, Marcos, você está no seu celular, né? Pede para Bernadette tentar entrar pelo dela. Ô, Marcos, o seu microfone está ligado, mas tem algum lugar que aumenta o som dele aí? Marcão, pede para Bernadette entrar pelo celular dela também, para ela clicar no link. Você quer tentar entrar pelo seu? Porque às vezes há algum problema no celular dele, né? Sim. Grande abraço, seu Antônio. Obrigado pela presença. Você não quer tirar isso? Thaisa, Heitor, Camila, todos que estão aqui, obrigado. Mais um pouquinho aí nós vamos resolver. Gustavinho, Milena, Marleninha, a Mayla. Aí. Tá ouvindo agora? Fala aí, Marcão. Hein? Fala aí. Oi, tudo bem? Aleluia. Tudo bem? Vou chamar a Bernadette aqui para me dar mais uma. Vem cá, por favor. Agora tá bom. Então, mas a tela aqui está com problema. Como é que é? Não precisa preocupar, Marcos, vai. Muito bem. Vamos lá? Para nós agora tá perfeito, Marcos. Bom, para mim aqui também tá normal. Boa noite, meu querido. Boa noite, Bernadette. Boa noite a todos que estão aí. Como é que vocês estão, Marcos? Tudo bem, Jamil, graças a Deus. Pessoal, é uma alegria nós estarmos juntos aí, tanto a nossa reunião, como os companheiros do grupo aí que participa com o Marcos, os que estão conosco aí no Brasil inteiro, fora do país. E aí, conforme combinado, a gente vai bater um papo aqui hoje, muito especial, como todos, mas relembrar o Chico é sempre uma oportunidade rara e uma oportunidade muito especial. É com você, Marcos. Por onde você quer começar, meu querido? Ô, Jamil, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando sobre o Chico Xavier, sobre a doutrina espírita, que nós abraçamos há muito tempo, né? E que hoje realmente é a doutrina consoladora de todos nós, porque é onde nós nos apegamos para vencer as nossas imperfeições, as nossas deficiências. E essa doutrina maravilhosa nos apoia, né? Nos dá essa sustentação para essa caminhada evolutiva que todos nós estamos fazendo, buscando aí melhorar as nossas condições espirituais, né? Eu sempre digo que o maior objetivo da nossa vida
é a nossa autotransformação, a nossa mudança interior, né? Para que a gente possa adquirir qualidades espirituais indispensáveis para uma melhoria na nossa volta à vida maior, né? Então, é uma alegria muito grande cumprimentar aí os nossos companheiros do grupo de domingo, pessoas de outras reuniões, e confraternizarmos um pouco aí, né, nesses momentos tão agradáveis, né? Fico à sua disposição. Marcos, é lógico que a gente Oi. está sentindo muita falta do encontro, do abraço, né? Mas a gente ganhou também uma possibilidade muito grande, né? Nós estamos com a Raquel lá dos Estados Unidos e a família dela acompanhando, que participava com a gente, né, na reunião de domingo. Nós estamos com pessoas em Portugal, em Malta. Então, assim, a gente, por enquanto, né, está afastado fisicamente, mas a gente está reconectando de uma maneira que está podendo criar oportunidades. Lá em João Pessoa, a Irene com a gente, Passos. Então, assim, é maravilhoso. Eu queria que você começasse, Marcos, falando assim, né, dos primeiros encontros que vocês tiveram com o Chico, em meados de quando que foi. E aí, se você já quiser emendar alguma poesia lá daquele início, além do bate-papo aqui, com certeza as pessoas estão esperando poesias também. Sim, muito bem. É uma história comprida. Eu não sei se o tempo aí vai... Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Mas vamos tentar. Eu vou tentar resumir o máximo, papo mas aí. é uma história muito interessante, esse contato todo, né? Eu não sou de família espírita, eu nasci em berço católico, né? E quando eu vim para Franca, saí de Capitinga, que era uma cidade estritamente católica e tal, e eu estava, certa época, com uns 20 e poucos anos de idade, 24 mais ou menos, eu trabalhava na Rádio Hertz de Franca, e fazia lá um programa de notícias, e trabalhava no jornal também. Quando me convidaram, quando me chamaram lá, o gerente me chamou e disse que as emissoras coligadas, da qual pertencia a Rádio Hertz, né, estavam fazendo uma campanha para o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. Os mais velhos vão se lembrar do Saulo Gomes, daquele repórter famoso que conduziu o grande Pinga Fogo de 1971, na TV Tupi, né? Então, me chamaram lá e me deram, assim, esse encargo para mim fazer um trabalho de arrecadação de fundos na cidade de Franca, através do rádio, para levar com a construção do novo hospital lá de Uberaba, né? E nessa época, eu entrevistava muito na Rádio Hertz o senhor Djalvo Braga e o senhor Olavo Rodrigues, que eram, respectivamente, presidente e tesoureiro do Clube de Televisão de Franca. Antigamente, um clube de televisão de Franca, o pessoal reuniu aí, cotizou para trazer o sinal da TV em Franca. Naquela época era muito ruim, isso por volta de 1968. Então, eu queria conhecer o trabalho lá da dona Aparecida, no Hospital do Fogo Selvagem, e conhecer o Chico Xavier, porque estava sendo entrevistado nessa época já, na TV Tupi. Eu, então, encontrei com o senhor Djalvo um dia, e perguntei para ele: o senhor não tem condição de me levar lá em Uberaba? Ele falou: te levo, vamos sim. Então, marcamos aí uma viagem a Uberaba, e quem nos levou a Uberaba na época foi o doutor Yusaku Susumi. Ele tinha uma peruinha aí, DKV, parece, e ele era espírita também, e eu conhecia ele, porque eu trabalhei também no Centro Médico de Franca, fiz amizade com ele. Então, reunimos um pessoal e fomos para Uberaba, no dia 2 de junho de 1968. Então, durante o dia lá em Uberaba, foi um sábado, nós visitamos lá o Hospital do Fogo Selvagem, que tinha instalações muito precárias, né? E a dona Aparecida não estava lá nesse dia, mas estava a filha dela, a Ivone. E eu pude entrevistar, então, a Ivone, levei um gravador, entrevistei, vi os doentes do Fogo Selvagem, uma tristeza muito grande, aquilo tudo. E depois daquela entrevista, nós fomos lá para
para a Comunhão Espírita Cristã, na época, no trabalho de sábado à tarde. Sábado começava um trabalho, uma tardezinha, o Chico fazia uma distribuição lá para as famílias pobres lá daquela região, e à noite teve a reunião, né? Então, nós fomos naquela caminhada, uma caminhada muito, muito vibrante, muito bonita e tal, e lá na reunião, no início da reunião, eu me apresentei a ele, me identifiquei, e ele até me perguntou assim para mim: você é parente do Jorge Faleiros? Eu falei assim: Chico, eu já vi esse nome, eu sei que tem uma escola lá em Patrocínio Paulista com este nome, né? E ele é meu parente, deve ser meu parente. Não, porque ele tem escrito algumas coisas por meu intermédio, algumas poesias, né? E já começou assim, né, a questão da poesia aí. Aí eu falei para ele: eu sou da rádio, gostaria de te entrevistar. Ele falou: meu filho, faz o seguinte, estão pensando que eu sou muito artista, eu estou aparecendo muito em rádio, em televisão, eu não gosto disso, não quero isso. Eu sou um homem muito simples, né? Se você quiser, fica aqui do meu lado. Se houver alguma psicografia, eu gravo ela para você, tudo bem. Então, eu fiquei do lado dele, durante a reunião toda, em pé ali, do lado dele, e ele psicografando, naquela velocidade, com o lápis e tal, né? E no final lá da reunião, ele falou assim para mim: olha, recebi uma poesia aqui, um soneto, você gostaria de gravar? Eu falei: claro, vamos gravar. Ele trouxe um soneto muito bonito chamado Tempo e Nós. Eu vou falar para vocês. Eu trouxe até uma cola aqui, porque você sabe como é que é a memória, não é tão boa quanto antes, mas tudo bem. Já faz mais de 50 anos, né, Marcos? Já faz, são 1968, né? E essa poesia está no livro Poetas Redivivos. Eu tenho quase todos os livros de poesia psicografados pelo Chico aqui em casa, né? Os mais assim, notáveis, podemos dizer assim, é o Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado pelo Chico, que foi na época deu um estouro aí na crítica nacional, tudo, e foi realmente o primeiro grande passo para a divulgação doutrinária, através do Chico. E tem um livro também que eu gosto muito, que é a Antologia dos Imortais, e o Poetas Redivivos, né? Que uma vez eu lancei um desafio para mim mesmo de decorar todas as poesias desse livro, mas não consegui ainda não. Mas ainda tem tempo, né? Então, tem tempo. Então ele recebeu esse soneto assim, Tempo e Nós, que serve de norte, de direção, que serviu de direção para mim, porque parece que foi um presente do céu para mim ali naquele instante, né? Então ele diz assim: o tempo lembra a terra, a existência é a lavoura, cada espírito em si é um lavrador volante. Ah, não percas na vida a grandeza do instante de preparar servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura do sol, varando o azul em giro deslumbrante. Renova-te, trabalha e segue o dia avante na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas, ama, ensina, ajuda, ampara, faz jardim no lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do universo. Então, esse soneto é do poeta Constâncio Alves, um poeta baiano, e recebeu naquela hora ali. Aí depois eu me interessei também pela poesia do Jorge Faleiros. Até ganhei um livro de um parente meu, que o único livro que ele escreveu
que se chama Nirvana. E eu achei depois uma poesia nesse livro do Poetas Redivivos, eu achei uma poesia do Jorge Faleiros também, né? Que foi um seminarista de Patrocínio Paulista, que faleceu em São Paulo. Ele faleceu com 26 anos de idade, né? Muito novo. Então, eu encontrei uma poesia dele também no livro Poetas Redivivos, que diz assim, chama Saudade Vazia. Veja que coisa interessante. É uma história muito interessante em versos, né? Saudade Vazia. Desde muito chorava o belo filho morto, num desastre de mar, em suntuoso falucho, triste, a fidalga anciã vivia em pranto e luxo, no esplêndido solar, ao pé de velho porto. Certo dia, a criada, em rijo desconforto, dá-lhe um pobre enjeitado, um magro pequerrucho. Ela clama, não quero, isso é morcego e bruxo, tem na face de monstro, o nariz feio e torto. E a dama solitária, em angústia insofrida, atravessou a morte e acordou noutra vida, buscando ansiosa e rude a afeição do passado. Debalde soluçou na lição do destino, ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusara orgulhosa o filho reencarnado. Que lindo. Olha que coisa linda. Ô Marcos, e você já emendou duas, né? Mas primeiro eu queria voltar aí e reforçar para as pessoas lerem, principalmente o primeiro do Chico aí, né? Porque quando o Chico lança o Parnaso de Além Túmulo, né? É uma programação da espiritualidade para comprovar a mediunidade, né? Trazendo poetas brasileiros e portugueses com todos os estilos, de uma contestável, né, a imortalidade da alma. Então, quem não leu esse livro, gente, vale a pena, porque ali é a base, né, não só da doutrina espírita, né, mas da presença do Chico ali, né, foi toda uma programação. E um poema que você declamou primeiro aí, né, falando do tempo, e a gente tendo uma reflexão importantíssima, né, do que é o tempo nesse momento que a gente está passando, né, de valorização do tempo. Aproveitar aqui, Marcos, eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, mas depois você tem como, né, ver lá as pessoas que estão mandando abraços, comentários, o Antônio falando aqui, o Antônio lá do escritório, que você leva queijo lá e está relembrando aqui do carinho quando você passa lá, a Aide, a Marleninha, a Viviane. Então, a todos aí o nosso abraço. A gente não vai conseguir falar de todo mundo, mas depois o Marcão vai estar vendo os comentários. O Marcão, eu queria que você contasse um dos causos aí com ele. Ou aquele do perfume, ou da carne, aquele que você achar aí que é mais interessante. Bom, eu sempre falo que, assim, graças a Deus, eu fui privilegiado, assim, eu vivi uma época muito boa de doutrina espírita, né? Porque fiquei conhecendo e convivi com os grandes baluartes do espiritismo em Franca, como o seu Djalvo Braga, que eu passei a frequentar reuniões com ele, o seu Olavo Rodrigues, que eu sempre chamei de o guardião do livro espírita, né? E tive oportunidade de conviver muito com ele. Convivi com o seu Agnello Morato, com Antonieta Barini, né? Convivi com muita gente, com o doutor Tomás Novelino, Dona Aparecida, viajamos junto, eu e o doutor, muitas vezes, né? Eu tenho um baluarte espírita que eu considero muito, porque me trouxe muitas oportunidades, principalmente de conviver mais com o Chico, que foi o seu Albertinho Ferrante. O seu Albertinho Ferrante,
eu passei a trabalhar com ele uma temporada, fazendo sopa e frequentando o Centro Espírita e tal. Ele fundou em 1975, aqui em Franca, lá na rua Oswaldo Cruz. E nessa data, por exemplo, ele chamou o Chico para inaugurar o centro, né? E foi um dia memorável. Parece que o doutor Hélio Palermo, que era o prefeito de Franca, as autoridades foram todas lá. E tinha um perfume lá que era uma coisa extraordinária. Você ficava lá perto da mesa diretora dos trabalhos, aquele perfume maravilhoso, eles falam que é o perfume da Sheila, era um perfume de rosas muito forte. E a gente sentia isso muito na presença do Chico, né? Então, essa foi uma data lá em 1975, que presenciei esse fenômeno também. E teve uma época, eu não sei a data, mas um dia o senhor Albertinho falou para mim assim, vamos lá em Uberaba visitar o Chico? Eu falei, mas é já, né? Aí me chamou e nós fomos, nós dois. Aí passamos o dia com o Chico. Então, almoçamos na casa do Chico, né? O senhor Albertinho tinha levado algumas coisas para distribuir, os cobertores, não sei, e o Chico também tinha ganho muita coisa lá para distribuir para a pobreza. E nós fomos almoçar na casa do Chico. E chegou na hora do almoço, tá lá aquela mesa posta lá, e apareceu lá um prato, assim, de uma carne seca mineira, bonita pra caramba, mas gordurosa, né? Aquela carne gordurosa, cozida. E eu pensei, né? Aliás, eu falo hoje que eu tive a infelicidade de pensar, será que o Chico vai comer isso? Bom, porque naquela época a gente lia muito sobre negócio de alimentação vegetariana, aquela coisa toda. Imediatamente o Chico me respondeu o meu pensamento. Ah, meu filho, eu sou muito imperfeito ainda. O nosso Emanuel, o nosso André Luiz, pelejam comigo para me parar de comer carne, mas eu não consigo. Eu sou muito imperfeito. O jeitinho dele falar, né? Me deu uma vergonha, eu acho que eu fiquei vermelho naquela hora lá, não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, eu não posso nem pensar perto desse homem, que ele já capta o pensamento. Uma outra vez também, muito interessante, que aconteceu... Oi. Marcos, antes da outra história, eu acho que não foi infeliz o seu pensamento, porque senão você não estaria contando essa história hoje. Eu acho que a humildade dele, em vez dele falar para a gente diretamente assim, ó, vocês precisam transformar, a humildade dele era tão grande que ele falava dele, né? Eu preciso transformar, mas ele estava falando para a gente, não era para ele, né? Segue aí, né? Então, em uma outra ocasião também, muito interessante, ocorreu quando o senhor Bertinho também me ligou um dia, falou, Chico, vem a Franca hoje, vamos encontrar com ele? Eu falei, mas é claro, vamos embora. Aí ele me chamou, nós fomos visitar a casa do Vivaldo, porque o Chico, ele adotou na vida dele 2 filhos, praticamente. Um foi o Eurípides lá, né, que é dentista, lá, ele mora com o Chico, desde esse dia que eu fui ao Uberaba em 68, ele já morava com o Chico, o Eurípides, que muita gente conhece aí, né. E ele veio aqui em Franca também, conversar com os pais do Vivaldo, para levar o Vivaldo para morar com ele, porque quando ele viu o Vivaldo pela primeira vez, ele sentiu uma identidade com ele do passado, né, desse passado remoto aí. Então ele levou o Vivaldo para morar com ele também em Uberaba, né? Vivaldo de Oliveira Borges, que foi depois o programador dos livros dele lá, fazia a programação dos livros e tal. Datilografava, sei lá. Então, nós fomos lá, na casa do Vivaldo, que era uma casa que ficava ali do lado do Cine São Luís, na praça lá do Hotel Francano. Né? Aí saímos de lá, o Chico falou assim para ele, o Bertinho falou, Chico,
Eu gostaria que você fosse na casa do meu cunhado, o Walter de Almeida, que era dono da padaria Triunfal, em Franca, antigamente, para dar um passe nele, porque ele está de cama já faz uma semana, e o pessoal está achando que ele vai desencarnar. Eu Chico, vamos sim. Então fomos no carro. Né? Ele na frente do Sobertinho, eu atrás, aquele perfume no carro, aquela coisa, né, inebriante ali. Aí chegamos na casa do Walter, nós fomos para o quarto dele, ele estava deitado, realmente estava, os médicos não sabiam o que ele tinha, estava praticamente entregue lá. E eu fiquei em pé, encostado numa cômoda, assim atrás, uma cômoda de guardar roupa, né, e puseram lá um garrafão de água, um lenço, um negócio lá atrás, assim. Alguém fez a prece e o Chico deu um passe no Walter. Na hora da prece, o passe foi uma coisa maravilhosa que eu nunca vi na minha vida até hoje. Começou a sair debaixo da cama, assim, parecia um cheiro de éter, mas éter mesmo, de hospital. Né? Aquele éter que a gente via em campo de futebol, né? Quando o atleta lá sofria uma entorse, lá via lá o massagista com aquele éter jogar, a gente sentia aquele cheiro de éter, né? E no hospital também. Mas um cheiro de éter fortíssimo, fortíssimo. Parecia que nós estávamos dentro de um hospital, de uma UTI. Bom, dali a pouco o éter transformou-se num perfume de rosas. Um perfume de rosas fantástico, inebriante, né? E aí foi, todo mundo extasiado com aquilo lá. Aí terminou o passe, tudo. Me lembro bem da dona Tereza, irmã do Bertinho, tinha colocado um lenço atrás, assim, naquela cômoda. O lenço estava molhado, estava empapado de perfume, atrás de mim, né? E o garrafão de água também, perfumado. Tinha uma substância leitosa, mais ou menos assim, uns 5 centímetros no garrafão, e aquela substância leitosa era um perfume puríssimo, né? E assim foi, nós fomos tomar um café lá e conversar aqui, foi uma noite maravilhosa, memorável, né? E no dia seguinte, oi. Não, pode falar, no dia seguinte... Não, no dia seguinte, o senhor Walter levantou da cama. Viveu muitos anos, toda uma família achando que ele ia desencarnar. Não, o que é impressionante, né, nesses momentos é que você está falando de situação que aconteceu há décadas e espiritualmente registra de uma forma que você descreve que você encostou numa cômoda, você descreve a cômoda, tinha um prato, né? Como que quando a gente vive uma coisa espiritualizada, né, é como se tirasse uma foto, né, de tão forte e fica na alma, né? É maravilhoso, sim, né? A gente ouve essas histórias, como que o Chico, para quem estava com o coração aberto, era impossível não modificar, né? Porque é um impacto, né, muito diferente do que a gente vive nessa rotina materialista, né? Vamos para outro poema, Marcos? Vamos, você falou aí do Parnaso de Além Túmulo, né? Eu gosto muito de uma colocação que o Felipe Salomão faz, e nós temos até uma palestra em poesia, e nessa palestra ele faz essa colocação, exaltando o Parnaso de Além Túmulo, quando ele diz assim, se a reencarnação é a prova científica não, como é que é a frase dele? Ele fala assim que o Parnaso de Além Túmulo é a prova moral da reencarnação, entendeu? Eu falei que a prova moral, porque o próprio Humberto de Campos, que não era espírita, né, antes da desencarnação dele, ele disse que se os poemas do Chico não fossem dele, como a crítica falava, que ele tinha esse dom de escrever vários poemas, ele falou assim, nós temos que dar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para ele, porque ele preenche isso tudo aqui, né? Então, como a mediunidade era muito contestada,
ele seria muito mais grandioso se fosse enganação dele, escrever igualzinho, Isso. né? Cada poeta com seus estilos, né? Isso. Então é isso. Então, eu, por exemplo, no grupo de domingo da semana passada, nós fizemos um trabalho parecido para mostrar para o pessoal como que é a identidade desses poetas, né? Porque isso já foi bem analisado. Eu tenho um Parnaso de Além-Túmulo aqui em casa, comentado pelo Dr. Elias Barbosa. O Dr. Elias Barbosa pega os poetas em vida e vai mostrando como eles faziam os versos, o seu ritmo, a sua métrica, a sua inspiração, os temas. Então, tudo tem uma lógica, entendeu? Então, se você me permite, eu vou falar aqui dois poemas, um em vida e outro em morte, depois de morto, do poeta. Não, eu vou falar do Cassimiro de Abreu. Você já ouviu falar nele? Já. É um poeta fluminense, né, Rio de Janeiro, morreu com 21 anos de idade também, muito novo, né? E ele tem uma poesia que todo mundo, a Suzy, que é professora, deve saber disso, quem é professora sabe, os professores sempre passam essa poesia para os alunos. A Marleninha deve estar aí, se ela está aí conosco, ela vai lembrar, né? O Cassimiro Cunha tem uma poesia muito bonita que chama Meus 8 Anos. E se as pessoas tiverem curiosidade, eu vou sugerir para elas entrarem na internet, no YouTube, e ouvir essa poesia declamada pelo Paulo Outram. É coisa de emocionar mesmo, né? Então, o Cassimiro de Abreu escreveu essa poesia que todos os compêndios de literatura nacional têm ela, forçosamente tem ela, que chama Meus 8 Anos. Quando ele diz assim: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu, o manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Olha que coisa linda, hein? Aí depois... tem uma amiga nossa, a Ângela, aqui, que falou assim que também sabe essa poesia de cor, aquela poesia. Que bom, ótimo. Então, depois, está lá no Parnaso de Além-Túmulo, um poema, né, uma poesia do Cassimiro de Abreu, e vocês vão identificar, vão perceber se é ou não é o mesmo poeta, né?
A poesia chama A Minha Terra. Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, um vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada, após o doce arrebol, e na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras, douradas à luz do sol. Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nasce da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Oh, que poema existência, de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer, igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro, e quanto. A transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe, os trinos dos pintacilgos, da melodia das fontes, as nuvens dos horizontes, perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço, com o peito ao vento, num tempo doce e feliz, os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, o manto de luz da aurora, os pios das juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero, em horas fagueiras, um dia poder voltar. Nossa Senhora. É emocionante, né? Nossa Senhora. Marcão, É emocionante. dentre muitos abraços aí, o Rafael Davi está mandando um grande abraço. Você falou Grande aí Rafa. Parceiro aí de rancho da gente. Parceiro de rancho, né? Parceiro de rancho. E filho do São Roberto Davi, né, que é um companheirão aí da época também, né, do que você começou a falar no início, do Alberto Ferrante, do trabalho que era feito lá, né, um dos primeiros aí espíritas, né, do começo aí da doutrina. Então, Ô, Marcos, eu queria só colocar uma localização aí, que você foi falar um conto aí do Chico aí, você falou de Cine São Luís e Hotel Francano. Eu acho que a maioria não sabe, é ali perto do Itaú, né? a Praça do Itaú ali hoje, né? É na Praça do Itaú ali, o famoso shopping, como é que chama lá? Shopping Itaú. Shopping Itaú, é no Shopping Itaú. Ô Marcos, e só para ressaltar aí, né? Os dois poemas que você declamou aí, provavelmente o número de métrica, tudo, né? Tudo alinhado, né? Não entendi o que você falou, fala de novo. Os dois poemas que você declamou do Casimiro, certamente são similares com relação à rima, métrica, os dois no estilo perfeito. Foi para isso, né? A ideia é essa, a ideia é mostrar realmente que a similitude do poeta em vida e dele depois de morto, né? Marcão, é isso aí. Depois da pandemia, nós estamos combinando um sarau
e trazer os cantores que vieram aí nas nossas lives, trazer a poesia, chamar o Flauzino, que também fez palestras com a gente, com poesias. Nós precisamos fazer um grande encontro com arte, né, para celebrar aí as nossas amizades. A Renata Moreira, você conhece a Renata Moreira de São Tomás de Aquino, Marcos? Não conheço. Não me lembro dela. Depois da pandemia, nós vamos marcar lá para declamar poesia, porque normalmente a gente vai lá e leva a música. E ela está falando assim, ó, estamos navegando, ou melhor, vivendo o poema através da linda e carinhosa declamação do senhor Marcos. A Renata é um dos maiores exemplos que a gente teve, Marcos, de resignação. Né? Assim como a gente fala do Jerônimo, ela está acamada há muito tempo, então nós que temos que ir até ela para receber o abraço e o sorriso dela, que é uma coisa encantadora, um olhar muito amoroso, e sempre que a gente traz convidados aqui, a gente combina que assim que for possível, a gente vai lá também. Então vocês são mais um casal aí que a gente vai convidar para ir lá. Marcão, estamos com tempo aí. Estamos com um tempo aí, você pode contar a causa aí, aqueles que você achar importante. Eu vou fazer pedidos, eu não sei se você vai conseguir me atender, mas a hora que eu puder fazer pedido... Então, nesse dia aqui, tem um caso muito interessante do Chico, muito engraçado até. Nesse dia que nós fomos almoçar lá, que eu pensei o negócio da carne lá, ele começou a contar muitas histórias e tal, e falou uma lá para mim de um acontecimento que ocorreu, que também nós nos lembramos na época, né, que foi uma disputa de futebol entre Palmeiras e Corinthians, em São Paulo. E eu me lembro bem até desse jogo. Aliás, o pessoal fala aí, então, de brincadeira, que esse era o único defeito do Chico, né? Ele tinha, que ele era corintiano, né? Deixa o Adriano ficar sabendo. Não é brincadeira, não. Ele me mata. Então, o Felipe Salomão fala que não é que isso, essa é uma qualidade a mais dele, né? Mas é tudo em brincadeira. Mas fazia 20 anos que o Corinthians não ganhava um campeonato, né? Depois que ele ganhou aquele famoso quarto centenário de São Paulo, em 1954, em 74, então ele estava com a chance de disputar com o Palmeiras lá. E ele precisava da vitória, e o Palmeiras precisava do empate. Então foi um empate de 1-1. E o Palmeiras sagrou-se campeão. E o Chico contando que ele estava lá na casa do seu Antônio Galves, em São Paulo, da dona Nena Galves, que, aliás, tem um livro maravilhoso de Chico, chama Chico para Sempre, dela. Eu tenho esse livro em casa, as pessoas acho que poderiam adquirir, porque tem muita história do Chico, assim, essas histórias de bastidores, de tomar café, né? Então, o Chico estava lá na casa do Galves, ele era corintiano também, e muito desconsolado, triste. Aí disse que ele saiu lá para fora, lá, né, do apartamento, lá, não sei, na rua, com a bandeira do Corinthians. A bandeira do Corinthians, consolado, e abanando a bandeira lá. Diz que passou lá um caminhão, na época, cheio de palmeirenses, soltando foguete, gritando. E gritaram para ele assim: enrola a bandeira, corintiano. E ele respondeu, diz ele, né? Não sei. Ô, desgraçado, vai com Deus. Vai com Deus, meu filho. Então, essa é a alma do Chico, né? É a alma dele. Muito interessante, né? E tem uma história também muito... Pois não. Não, por alguns segundos ele se comportou como corintiano. Ele mostrou a indignação dele. Mas então... E a Marleninha, pelo jeito, também é corintiana. Eu não sabia desse... Ixi. Então nós estamos em desvantagem, viu, Jamil?
Que pena. Mas eu tenho uma história muito interessante dele, que eu não posso esquecer também de contar, porque foi um dia que foi muito impressionante. Aí você falou do Rafael Davi aí, eu lembrei do Roberto Davi, que nós fomos um dia, Bertinho Ferrante, o Roberto e eu, para Uberaba, num sábado, lá para participar da reunião do Abacateiro. Uma reunião muito interessante na época, e muito bem contada também pelo Carlos Bacelli, né? No livro dele lá, A Sombra do Abacateiro. E o Chico abria lá um livro, e as pessoas, abria o livro, o Evangelho, falava lá a lição do Evangelho e pedia para as pessoas comentarem, enquanto o pessoal da equipe dele fazia distribuição para a pobreza lá, né? E tinha gente de todos os lados, todos os lados. Aí, várias pessoas comentaram o Evangelho, e eu fiquei prestando atenção. Eu era muito jovem nessa época ainda, em termos doutrinários, tudo, né? E eu fiquei prestando atenção no que as pessoas falaram, né? Fui registrando. Tal. Aí terminou a reunião do Abacateiro, o Chico nos convidou, todo mundo que estava lá, para ir distribuir umas cadeiras de roda para uma família lá de Uberaba. Tinha acho que 4 ou 5 filhos paralíticos. Era um casal, já um pouco idoso, com seus filhos todos paralíticos. Eu entrei naquela casa ali, os meninos se arrastando no chão. Aí chegaram essas cadeiras de rodas de São Paulo, uma pessoa mandou. Foi uma festa, né, naquela família, foi uma festa, né? E dali em diante, ali nós fomos num outro centro espírita. E eu não me lembro na época, mas parecia que o centro espírita chamava Pedro e Paulo. Eu não sei se é esse nome, ficou na minha memória assim, mas não me lembro direito. E o Chico sentou-se lá à mesa, lá na frente, junto com o seu Wicker, que era o secretário dele, que passava as folhas para ele psicografar e tal. Eu fiquei lá na plateia. E não tinha muita gente, mas tinha um contingente bom de pessoas. O centro era muito pequeno. Eu fiquei lá na plateia, assistindo a psicografia, e fiquei pensando comigo. Falei, puxa vida, que lição de hoje lá, falou-se no Evangelho sobre a caridade e tal, um falou sobre isso, outro falou sobre aquilo. Isso aí dava uma palestra, esses comentários todos, né? E eu ali, pensando naquilo, o seu Wicker lá da mesa levanta e diz assim, nós vamos pedir para o nosso irmão Marcos de Franca fazer os comentários enquanto o Chico psicografa. Nossa, eu quase caí do banco. Eu não esperava aquilo, não. Eu quase caí do banco. Você vê que é o pensamento. Isso que eu quero que o pessoal aí que está nos assistindo leve em consideração. Eu pensei em poder fazer a palestra. Eu falei, poxa, eu vou montar uma palestra sobre isso que eu ouvi hoje, né? Imediatamente o seu Wicker me pede para fazer a palestra. E eu fiz, levantei, suando, frio, me envergonhado. Aí eu contei, ó, eu estava pensando aqui, eu ouvi falar sobre a caridade, sobre isso, eu fui falando, foi uns 40 minutos, foi. Aí eu terminei, porque eu já não tinha esgotado o assunto. Aí terminou e o Chico ainda continuou psicografando. Aí depois, no final, eu fui lá falar com o seu Wicker, eu já tinha uma certa liberdade com ele. Eu falei, mas o senhor me colocou numa fria danada, ué. O senhor nem me avisou, podia ter me avisado uns 15 minutos antes, né? Aí ele falou assim para mim, não, o Chico falou para mim, pede para o Marcos fazer o comentário que ele está preparado. Você vê. Eu estava me preparando realmente, já desde lá do Abacateiro, eu já estava com aquilo na cabeça, com aqueles assuntos na cabeça e tal, né? Mas foi para mim uma surpresa muito grande. Eu fiquei muito emocionado naquele dia. Né? Ô, Marcão, é claro, né, que a questão mediúnica do Chico, a questão do amor, a questão, assim, tudo no Chico era num grau muito elevado.
Mas eu acredito que a gente não pode deixar de falar também que o dia a dia do Chico era atitudes muito simples que está ao nosso alcance, né? O Chico repetia diariamente coisas simples, né? De um abraço, de uma palavra, porque às vezes a gente coloca essas aulas muito distantes, né? Mas o objetivo também é trazer ele mais próximo, né? De coisas que ele dava demonstração. Quando você falou o exemplo da carne aí, né? O exemplo de humildade, né? Mas também o exemplo de falar assim, ó, não devemos julgar ninguém porque come carne ou porque faz isso, né? Porque nós também temos as nossas dificuldades, né? Ô, Marcos, eu vou fazer alguns pedidos. Vamos ver se dá para você atender? Eu vou ver. Ó, eu queria que você relembrasse alguma. Primeiro, por ter sido um dos que iniciou a moda caipira, que também contava causos. Né? Eu acho que você tem algumas poesias também do... Cornélio Pires? Cornélio Pires. Cornélio Pires, sim. Tem. Cornélio Pires é realmente Quem gostava muito do Cornélio Pires, eu aprendi as poesias do Cornélio Pires, foi com o Jorge Santiago. Você lembra do Jorge Santiago? O Jorge Santiago foi um companheirão nosso. Mas lembro, já assim... O pai da Suzy deve se lembrar muito dele, porque o Jorge frequentava a Nova Era, e toda palestra que tinha, o Jorge declamava uma poesia. Ele era o declamador oficial lá da Nova Era, das palestras, né, que a gente fazia sempre lá. E eu aprendi muita coisa com ele, né, do Cornélio Pires. E a dona Dilma, a esposa dele, até me mandou, depois que ele faleceu, me mandou os livros que ele usava lá das poesias caipiras. Ele eu guardo com muito carinho, né? É uma lembrança muito boa do Jorge. O Jorge declamava uma poesia, chamava O Genro Neto, do Cornélio Pires. É muito bacana. Ele fala assim: toda sogra que há na vida, no caminho meu ou teu, será sempre mãe querida, outra mãe que o céu nos deu. Deus recomenda isso em paz. Se hoje estás na oposição, mais tarde concordarás na lei da reencarnação. Guarda esta simples verdade, das lições de mais valor. Deus criou a humanidade para a vitória do amor. Se não crês no que te digo, se estimas lutas no lar, escuta, meu caro amigo, a história que vou contar. Sogra não, nem à custa de madraca, gritava em Otatão de albergaria. Só de encontrar em Abela, tenho azia, o que sinto se vejo jararaca. Se a sogra vinha em casa, discutia, xingava o perdigueiro, punha a faca. Mas certa vez, Tatão, caçando paca, teve ataque e morreu no mesmo dia. Desencarnado em trevas, quis mais prova, e renasceu da esposa, moça nova, e novo lar no sítio da Cancela. Hoje, só quer vovó o dia inteiro. É um menino gorducho e beijoqueiro no colo carinhoso de Inhabela. Virou neto da dona Inhabela, da sogra. E agora que a gente passou há poucos dias aí o Halloween, né? Homenagem à minha sogra aí também, a dona Aura, que está aí com a gente. Minha sogra, no dia do Halloween, Marcão, no dia do Halloween eu mandei um videozinho, assim, de uma senhora viajando numa vassoura, e só que ela se acidenta na vassoura lá, e eu pedi preces para minha sogra, e teve um pessoal que achou que era sério, que eu estava rezando para ela, mas era só perto do Halloween. É isso Marcão, aí.
Você tem alguma que dá para declamar aí do Augusto dos Anjos? Uai, eu tenho várias, né? Vou ver se eu lembro aqui, né? Deixa eu ver se eu vou contar uma do Augusto dos Anjos. Chama Recordações em Leopoldina. Muito grande. Não dá conta. Até que hora que tem horário? Não, Bernadette está falando. pode pegar. Pode pegar que vale a pena. Então, porque é uma poesia muito interessante, que tem uma história também, tem uma história. Então, é bom... eu vou pegar a cola aqui, porque ela é muito grande, né? Mas... Recordações em Leopoldina foi uma poesia que o Chico recebeu na cidade de Leopoldina. Ele foi visitar a cidade lá certa feita para fazer um trabalho lá da Ministério da Agricultura, que ele trabalhava lá em Pedro Leopoldo, e havia, acho que me parece que havia uma exposição de gado lá em Leopoldina, e o Chico foi, e à noite ele foi para o Centro Espírita. E lá alguém pensou no Augusto dos Anjos e tal, né? Então ele recebeu essa poesia, Recordações em Leopoldina. E recebeu numa época em que a família do Augusto dos Anjos, porque o Augusto dos Anjos foi um poeta muito obscuro na época dele, porque ele foi chamado poeta da morte, ele só falava em morte nas poesias dele, né? E é uma poesia muito, muito filosófica. Hoje é estudada até em academias, aí, em faculdades. E depois que ele morreu, então passaram a estudar melhor a poesia dele. Aí começou a valorizar tudo, né? E a família dele, ele nasceu na cidade de Pau d'Arco, na Paraíba, a família dele de lá queria pegar os restos mortais dele aqui, de Leopoldina, e levar para lá, trasladar lá para... Né, nessa época, veio uma polêmica, porque o pessoal daqui de Leopoldina se afeiçoou a ele, apesar de pouco tempo que ele morou aqui em Leopoldina, né? Então virou aquela polêmica e tal. Aí, então, nessa época, ele escreveu essa poesia, e parece que veio até acabar com a polêmica, né? Então ele fala assim: a sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas. Eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu um último beijo e comecei o lúgubre cortejo, sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera, desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga? Como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois vi-me no campo onde a dor medra, ao contato do chão frio e profundo, chegara para mim o fim do mundo, entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara, na escabrosa cidade dos pés juntos, tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia, frente à lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos do meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça
para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono, enfim, do plasma. Os micróbios gritando independência e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína do caos sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Oh, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna, é Leopoldina, a generosa urna que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi, no derradeiro sono, que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra, augusta e forte, onde, através das vascas da agonia, encontrei a mim mesmo, em novo dia, pelas revelações de luz da morte. Maravilhoso, maravilhoso. Que emoção, Marcos. Que emoção. Ô, Marcos, que bênção a gente estar junto, que alegria. Tem só mais uma que, se você puder, seria de encerramento. Tem alguma para Bernadette? A Bernadette tem todas. Todas Não, são mas para Bernadette. Não, o que Mas você escreveu. Não, o que eu escrevia, eu não lembro mais. Isso aí foi bem naquela época. Eu não guardava nada, né? Não guardava nada. Tá tudo guardado. Mas eu gostaria de encerrar, se for possível, com uma do Castro Alves, que eu gosto muito. Porque, na verdade, o Castro Alves foi o poeta da libertação dos escravos, um poeta muito conhecido, né? E ele tem umas poesias muito bonitas através do Chico, muito bonitas. Inclusive a Marlelinha deve lembrar dessa aí, que ele recebeu lá no Pestalozzi, em 1975, que ele fala sobre os novos tempos, né? Os novos tempos, tudo. Mas eu vou declamar uma que eu gosto e que serve para todos nós. Vou deixar como mensagem final para todos nós, que é chamada O Livro Divino, que ele faz alusão ao Evangelho de Jesus. Né? Então ele diz assim: gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro, sob o carro da opressão, com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de trevas, estendia a escuridão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus, na altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida, era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor, mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara um novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus.
os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua, em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. Castro. Gente, Marcão, Ó, a Bernadette podia aparecer junto de você um pouquinho aí. Ave Maria, Jamil, não esquece. Oi. Bernadette, obrigado, querida. Nós estamos com muita saudade de vocês. E eu tenho certeza que essa noite aí, através do Marcos, de você, de todos que vocês trouxeram aí do grupo de vocês, a gente fez um encontro que tocou todo mundo, né? No início da reunião eu perguntei de vibrações, né? Aí o Rafael, um amigo muito especial nosso, vai ter uma cirurgia amanhã, então eu tenho certeza que não só com o Rafael, mas com todos que estão com a gente aqui hoje, né? Que momentaneamente, né, estão passando por alguma dificuldade, seja pessoal, familiar, com amigos, e esse encontro de hoje, né, fortaleceu muito, né, a questão de que a mensagem espírita é a da consolação, né, e nós somos, né, os instrumentos, muitas das vezes, né, de consolo. Uma hora nós precisamos de consolo e uma hora nós somos os consoladores, né? Então, que todos aí compartilhem esse vídeo, né? Ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook. Aqueles que não puderam participar, a gente tem amigos que estão fora do Brasil, que só vão ver amanhã, por causa de fuso horário. Então, foi uma noite, assim, muito especial. Obrigado por todos que permaneceram aqui, né? Por causa dos problemas técnicos que a gente teve no início. E a saudade é muito grande. Oi, Marcos. se não fosse a Bernadette, nós não íamos fazer essa live. Eu estou fazendo pelo celular dela, porque o meu travou. Ela tem que participar, e pela história junto de você também. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. A Suzy vai encerrar com uma música. Por favor, pessoal, se cuidem. Nós estamos num momento que os médicos estão falando que vai ter outro pico, e para a gente se reunir futuramente, a gente precisa estar bem. Então, vamos continuar aí preservando nossa saúde. Eu já agradeço a todos aqui da cidade de Franca, Sertãozinho, João Pessoa, Passos, Jeriquara, mais de Aquino, Goiânia, Orlândia, Flórida, Malta, Portugal. E se teve mais alguém que eu não falei, sintam-se abraçados. Marcos, fica mais um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente já retorna, tá bom? Tá bom. Mais um Tranquilo. minutinho, abraço e um beijo. Boa semana a todos. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui e relembrando, né, as nossas reuniões de domingo lá no Templo Espírita Vicente de Paulo, né? Então, nós vamos lá? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos
quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz desceu sobre nós, quanta luz, quanta luz. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Um beijo.